Sim. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria pedir que vocês botassem os celulares para vibrar, para a gente não ter esse problema do celular. Tá? Bom, meu nome é Augusto Pessoa. Eu tinha preparado uma série de histórias para crianças, mas como o nosso grupo não está com muitas crianças, eu vou fazer uma coisa meio mesclada. Pode ser? Sim. Bom, então vamos lá. Eu vou contar 5 histórias para vocês, tá? Quem tiver cansado, tiver já, chega, pode levantar devagarinho, não tem problema, eu não vou ficar ofendido. Tá bom? Combinado? Então, assim, a primeira história é uma história que eu aprendi esse ano e que eu gosto muito. E eu acho que ela é muito suave. E a história é assim. Diz que tinha uma aldeia num lugar muito distante de tudo. Era muito longe. Era tão longe que a maioria dos habitantes dessa aldeia nunca tinha visto um espelho. Não conhecia o espelho, a magia de um espelho. Mas por uma dessas coisas da vida, perto dessa aldeia, nem tão perto, porque tudo era longe de lá, tinha um lugar chamado Casa dos Espelhos. Mas a maioria dos habitantes daquela aldeia não sabia o que tinha naquela Casa dos Espelhos, porque nunca tinha visto um espelho. E um menino que todo mundo gostava dele, sabe? Um menino alegre, um menino era uma beleza, sabe? Brincava com todo mundo, era uma alegria aquele menino. Ele resolveu que ia descobrir o que tinha naquela casa de espelhos. E lá foi ele, sabe? O caminho era longo, mas longo mesmo. Mas como ele foi, brincando, cumprimentando todo mundo, conversando com as pessoas, o caminho ficou curto. E logo ele chegou naquela casa de espelhos. E viu aquela casa bonita, grande, na frente tinha um jardim magnífico. Ele achou tudo aquilo uma beleza. A casa era cercada de janelas. Ele achou aquilo mais bonito ainda. E aí ele foi com toda essa alegria na ponta do pé e olhou por uma das janelas para dentro da casa. E lá dentro ele viu vários meninos sorrindo para ele. Ele ficou tão contente que ele acenou para os meninos. E imediatamente os meninos todos acenaram para ele. Ele não conseguiu falar com nenhum dos meninos, mas voltou para a aldeia feliz da vida. Quando chegou lá, contou: olha, a Casa dos Espelhos é uma maravilha, é um paraíso, é cheio de gente contente. Nessa aldeia tinha um outro menino que era horrível. O menino era um inferno. O menino não gostava de nada, brigava com todo mundo, vivia de mau humor, era uma coisa péssima. Aí ele escutou essa história e não gostou. Mentira crua. Mentira. Deve ser horrível esse lugar, eu vou lá para ver. E foi, sabe? O caminho longo, ficou mais longo ainda, porque ele ia resmungando, brigando com todo mundo, reclamava do calor, reclamava do chão, reclamava de tudo. Chegou lá na Casa dos Espelhos e viu ao longe, sabe? Não achou bonita a casa. Achou meio feia, aquele jardim horroroso, esse monte de janela, deve dar um trabalho para limpar isso. Aí ele foi nesse mau humor, na ponta do pé, e olhou por uma das janelas para dentro da Casa dos Espelhos. E viu um monte de menino com a cara amarrada, mal-humorado. Ele não gostou não, e fez uma careta para os meninos. E os meninos todos fizeram careta para ele. Ele saiu correndo. Chegou lá na aldeia dele e começou a brigar com o outro. Mentiroso! Eu fui lá, é tudo horroroso, tudo gente feia. Aí o menino, o outro, tentando conversar, e um velho que estava escutando tudo, e que era um dos poucos do lugar que conhecia a magia dos espelhos, disse baixinho do alto da sua sabedoria: a Casa dos Espelhos é como a vida, que olha pra gente do jeito que a gente olha para ela. E acabou a história. Eu gosto muito de fazer uma brincadeira, que vocês devem conhecer, do que é o que é. Vocês conhecem o que é o que é? Sim. Aí eu gosto de fazer com crianças, mas eu vou fazer com vocês também. Pode ser? Então a primeira é bem fácil, tá? E ela todo mundo sabe.
Tá? Mas aí para responder tem que levantar o dedo, tá bom? Então vamos lá. O que é o que é? Isso é fácil, tá? O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Vi uma minhoca de paraquedas? É quase isso, a minhoca do paraquedas. O que é? É chuva. É a minhoca do paraquedas também. Com certeza. Falando em minhoca, eu quero agora ver se você vai saber. Quando é que a minhoca fica com muito sono? É horrível essa, tá? Já vou avisando. É péssima. Sabe quando é? É quando a minhoca sente dor, aí ela vira dor minhoca. Ai! Eu, hein? Foi horrível. Agora eu vou contar uma outra história que está num livro, chama Felizes para Sempre. Foi o primeiro livro que eu publiquei. É um conto, são vários contos populares. E tem essa história que é lá da região do Rio de Janeiro e que eu gosto muito. Que chama, o nome é lindo, chama O Rei Doente do Mal de Amores. E a história é assim. Há muito tempo atrás, num reino muito distante, esse reino tinha uma longa estrada. Nela passeava um casal de velhos quando encontrou um bebezinho, uma menina linda, tão linda que parecia feita de porcelana. Os velhos, que não tinham filhos, pegaram a menina para criar, mas tiveram medo. A menina era tão bonita que alguém algum dia podia vir e tomar a menina deles. Resolveram então guardar a menina num quarto da casa do casal. Nesse quarto não tinha janelas. E ali cresceu a menina, sem ver o mundo, sem ver o dia, sem ver a noite, sem ver nada. Quando já estava maiorzinha, um dia que o casal de velhos saiu, a menina, com muito cuidado, pegou uma cadeira, botou a cadeira em cima da mesa, subiu na cadeira e, com mais cuidado ainda, tirou uma telha do telhado, fazendo um buraco, e enfiou sua cabeça por esse buraco. E viu, era um azul grande, uns pedaços enormes de algodão que flutuavam, uma bola amarela que dava uma luz forte, quente. Ao lado da casa dos velhos tinha um jardim, era o jardim real. A menina pulou e foi ao jardim e viu, eram cores, formas, perfumes, flores. Ela colheu algumas flores e voltou para o seu quarto. A velha, quando chegou em casa, sentiu um cheiro estranho e foi ter com a menina. Minha netinha, eu estou sentindo um cheiro que há muito não sinto aqui. Um cheirinho de flor. O que é isso? Somos nós, disse a menina. Somos nós mesmos, minha vovozinha. Somos nós perfumando. Eu, a senhora e o vovozinho. E a velha acreditou. E todas as vezes que os velhos saíam, a menina pulava e ia ao jardim. Até que um dia ela encontrou com um rei. Um rei que passeava por seu jardim. E a menina ficou impressionada. De homem ela só conhecia o seu vovozinho. E o rei era bonito, forte. Tinha os cabelos encaracolados, uns olhos que faiscavam. O rei, por seu lado, também ficou encantado. A menina, que já era uma moça, era linda. Tinha uns cabelos sedosos, uma pele macia. O rei então perguntou de onde era a menina. E ela mentiu. Ela tinha medo que o rei soubesse que ela morava por ali. E disse que não era dali, que estava por ali só a passeio. Pois eles conversaram, brincaram, se divertiram muito. E todas as vezes que os velhos saíam, a menina pulava e ia encontrar com o rei no jardim. E eles conversavam, brincavam, se divertiam muito. Até que a menina apareceu de barriga. Quando estava para ter seu filho, foi encontrar com o rei. E o encontrou dormindo à sua espera. Ela então tirou o colar de ouro do rei, cortou um pedaço de sua capa e foi embora, para não voltar mais. Teve seu filho sozinha no quarto. A velha, quando escutou o choro da criança, foi ter com a menina. Minha netinha, eu estou sentindo um cheiro que há muito não sinto aqui. Um cheirinho de gente nova. Que é isso? Somos nós,
disse a menina. Somos nós mesmos, minha vovozinha. Somos nós perfumando. Eu, a senhora e o vovozinho. E a velha acreditou. O rei, sem ver sua amada, caiu doente. Olha, ele ficou muito doente mesmo. Todos os magos, sábios, doutores do reino e de outros reinos foram convidados para tentar resolver a doença do rei. Só que ninguém conseguia. O rei estava praticamente morrendo. Até que os velhos, lá na casa deles, comentaram sobre o assunto perto da menina. A menina esperou um momento que o casal de velhos saiu, pegou seu filho, colocou numa caixa, junto com um colar de ouro e um pedaço de capa. Tampou a caixa e saiu pelas ruas, gritando: flores! Flores para quem está doente do mal de amores! Flores! Flores para quem está doente do mal de amores! Os sábios, escutando aquilo, chamaram a menina para o palácio. Ela entrou no enorme palácio, colocou a caixa em cima de uma mesa e mentiu. Disse que tinha esquecido a porta da casa dela aberta, que precisava ir lá fechar. Foi, mas não voltou. Os sábios esperaram, até que resolveram abrir a caixa. E lá encontraram um bebê, um menino forte, com cabelos encaracolados, uns olhos que faiscavam. Pegaram a caixa e levaram para mostrar ao rei. O rei, ao ver a criança, o pedaço de capa e o colar de ouro, reconheceu seu filho. Levantou-se praticamente curado e disse: vejo o fruto, mas não vejo a terra. Quem desvendar esse enigma ganhará um grande tesouro. A notícia logo se espalhou pelo reino. Todo mundo queria desvendar o enigma para ganhar o tesouro. Só que ninguém conseguia. E o rei foi voltando a ficar doente. Até que os velhos, lá na casa deles, comentaram sobre o assunto perto da menina. A menina chamou o velho e falou assim: meu vovozinho, vá ter com o rei e diga o seguinte a ele: vejo a terra, mas não vejo o fruto. O velho não entendeu, mas como ele fazia todas as vontades da menina, ele foi. Foi ao enorme palácio, entrou no castelo, foi à sala do trono, o rei sentado no trono, muito doente. O velho se aproximou e disse: vejo a terra, mas não vejo o fruto. Ao ouvir aquelas palavras, o rei levantou-se praticamente curado, gritando: velho, quem te disse isso? O velho tremia. A minha netinha. Pois então eu quero amanhã esta menina aqui, sob ameaça de morte. O velho foi para casa muito triste, sabe? A sua netinha tão pura, tão ingênua, que não conhecia nada do mundo, podia morrer por causa de uma brincadeira boba. Chegou em casa e contou o que aconteceu à menina. Mas a menina o acalmou. Deixe, meu vovozinho, que amanhã nós vamos ter com o rei. E assim foi. O velho levou a menina ao encontro do rei. Ao ver sua amada, o rei levantou-se completamente curado. Correu para ela, a tomou nos braços. Apontando para ela, disse: vejo a terra. Apontando para seu filho, disse: vejo o fruto. Mostrou-a a seus súditos. Olhem, esta agora será minha mulher e sua rainha. Deu o tesouro aos velhos e convidou-os a morar no palácio. E fez uma grande festa de casamento. Eu estive lá na festa, inclusive, sabe? Foi, eu estive lá. E eu trouxe até uns doces para vocês, mas infelizmente aqui na São Bento eu tropecei e os doces foram ao chão. E acabou essa história. Então, eu disse, essa história chama O Rei Doente do Mal de Amores. É lindo esse título, né? Então vamos continuar com as nossas adivinhas? O que é o que é? Vamos, quem souber, levanta o dedo, hein? O que é o que é, hein? O que é o que é? Quanto maior fica, menos a gente vê. Como assim? Escuridão. É isso, a escuridão! Pensando em escuridão, eu vou contar uma história que é verdadeira, tá? Tá até aqui nesse livro. Chama Bá e as Visagens. Vocês sabem o que são visagens? Aparições. É isso, aparições, assombrações. E essa história verdadeira aconteceu aqui em São Paulo, tá? Aqui pertinho, por sinal. Aconteceu mesmo. É a história de um sujeito que ele não morava aqui.
É uma história de assombração, hein, tá? Então vamos com calma, todos tranquilos. Eu não tenho medo. Isso, ninguém precisa ter medo, tá? Vamos com calma. Com certeza, Qualquer hein? coisa vocês me falam que eu paro, tá bom? Então vamos lá. Diz que tinha um camarada que o nome dele era João. Tem algum João aqui? Não? Não. Pois é. E esse João era especial, porque era um João que não tinha medo de nada. Podia vir cuca, mula sem cabeça, saci, podia vir o que fosse, ET. Ele não tinha medo de nada. E ele andava pelos lugares procurando alguma coisa para ter medo. Até que ele soube que aqui em São Paulo, aqui mais ou menos nessa região, tinha uma casa que era mal assombrada. Quem dormia nessa casa, no dia seguinte amanhecia ou morto ou maluco. Era certo isso. Dormia na casa, no dia seguinte, ou estava morto ou estava maluco. Aí João veio para cá, procurou, achou a rua, tinha um pessoal brincando na rua. Ele perguntou, é verdade que aqui nessa rua tem uma casa, que o pessoal que dorme lá, no dia seguinte está morto, está maluco, é verdade? E o pessoal falou, é verdade sim, é aquela casa ali, e mostrou. Era uma casa grande, sabe? Cheia de teia de aranha. Aí João olhou para aquela casa e falou, pois é que eu vou dormir nessa casa hoje. E o pessoal falou, ô rapaz, faz isso não, você é novo? Pode morrer? Pode ficar maluco? E o João falou bem alto para quem quisesse ouvir. Pois é que eu aposto vocês que eu vou dormir nessa casa hoje e não vai me acontecer nada. O pessoal da rua ouviu o aposto, já se interessou, juntaram dinheiro, deixaram na mão de uma senhora. E lá foi o João para casa, né? Nisso estava anoitecendo. E ele foi entrando naquela casa grande, sabe? Cheia de teia de areia, tudo quebrado, cada salão enorme, maior que esse aqui. Até que ele chegou num salão que era 4 vezes isso, aquele imenso. E no meio do salão tinha um sofá. Mas era um sofazão grande. Aí João olhou para aquele sofá e falou assim, sofá tá bom para eu dormir. Eu vou dormir. Ele deitou e dormiu. Daí a pouco, deu meia-noite. E o vento começou a soprar. E o João escutou um grito que vinha lá de cima. Mas João não ficou com medo não. Ele falou, rapaz, tá gritando aí, espantando os outros, tem vergonha não? Que bobagem é essa? Menino, ele falou isso. Lá do alto, começou a vir uma voz estranha que dizia assim, eu caio, eu caio, eu caio. Mas João não ficou com medo não. Ele falou assim, rapaz, quer cair, cai logo. Você tá falando tanto que vai cair? Menino, ele falou isso. Caiu mesmo, do teto, sabe-se lá como. Caíram 2 braços brancos assim, pum, no meio do salão. Aquilo ficou embolado, sabe? Mas João não ficou com medo não. Ele falou assim, olha aí, uma escultura vai enfeitar a casa. Eu vou ter medo de braço agora, gente? Eu vou dormir que é melhor. Ele voltou a dormir e o vento voltou a soprar. E aquela voz voltou a dizer, eu caio, eu caio, eu caio. Mas João não ficou com medo não. Ele falou, rapaz, você devia trabalhar na 25, você gosta tanto de anunciar, né? Meu Deus do céu, cai logo, pelo amor de Deus. Menino, ele falou isso, caiu mesmo. Do teto, sabe-se lá como. Caíram 2 pernas brancas e plum! Aquilo embolou com os braços. Mas João não ficou com medo não. Ele falou assim, olha aí, a escultura está aumentando, está enfeitando mais a casa. Eu vou ter medo de perna e braço, gente. Eu vou dormir que é melhor. Ele voltou a dormir. Agora o vento veio com muita força. Todo mundo. E aquela voz veio em coro. Eu caio! Eu caio! Eu caio! Aí João se aborreceu. Mas vai cair a prestação, criatura? Vai logo inteiro, pelo amor de Deus. Menino, ele falou isso, caiu. Caiu cabeça, caiu tronco. Aquilo foi juntando, sabe? Cabeça, tronco, perna, braço.
fez um bonecão branco que foi andando assim para cima do João. Foi andando para cima dele. Foi andando. Mas João não ficou com medo, não. Ele falou assim, ô rapaz, quer dançar? Vai procurar um baile. Eu quero dormir, menino. Ele falou isso. O bonecão se transformou num fantasma branco, enorme. Uma cara feia. Aquela cara feia olhou pro João e deu um sorriso. O João não gostou, não. Ih, tá rindo de mim, palhaço? O que é? Aí o fantasma falou, muito obrigado. Eu estava aqui enfeitiçado por uma bruxa e o senhor me libertou. Eu quero lhe dar um presente. E o fantasma pegou na mão do João. E o João sentiu aquela mão fria do fantasma. E o fantasma foi puxando o João e levou o João para o quintal da casa. Era um quintal enorme, cheio de árvore seca, toda torcida. E no meio do quintal, a maior árvore, toda seca, torcida. E o fantasma chegou bem perto dela, apontou para o chão e puf, sumiu. Aí o João coçou a cabeça. Camarada aponta para o chão, ele está querendo que eu cave esse chão para cavar. Aí ele pegou uma pá e começou. Ele foi cavando, bateu numa coisa dura. Aí ele foi cavando, foi limpando e começou a tirar o que tinha lá dentro. E foi puxando. E lá de dentro saiu um caixão de defunto enorme. Mas João não ficou com medo, não. Ele falou assim, eu vou abrir esse caixão de defunto. E a tampa estava emperrada, ele começou a fazer força e ai, abriu. E dentro tinha um tesouro. Era ouro, prata, pedras preciosas. João estava rico nisso. O dia foi amanhecendo e o pessoal da rua já estava todo lá na porta achando que o João tinha morrido ou que ele estava maluco. Pois o João apareceu na varanda da casa, todo pimpão, ganhou a aposta, juntou o dinheiro da aposta com o tesouro, ficou mais rico ainda, comprou a casa, mandou reformar e diz, não tenho certeza não, mas diz que ele está morando lá até hoje. E acabou essa história. Essa história está aqui nesse livro, tá? Tem várias outras de assombração. E tem essa do João Sem Medo, da editora Escrita Fina. E vamos mais uma adivinha. Essa é assim. Que é o que é. Que é o que é. Quanto mais a gente tira, maior fica. Ela tá matando todas, né? É o quê? O buraco. O buraco! Palmas pra ela! Maravilhosa! Tá matando todas! Não tá restando nenhuma. Olha, agora eu vou contar uma que também é uma história verdadeira. Isso também é uma coisa que aconteceu. É fato. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é verdade, tá? De vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando, o menino Jesus, ele desce do céu, vem para a terra para jogar futebol. Vocês sabiam disso? Isso é um fato, tem registros disso, é uma coisa séria. Ele vem com São Pedro fica tomando conta, então ele vem, tá? E joga futebol. E teve uma vez que ele veio e encontrou um velho. E esse velho jogava futebol bem aberto, sabe? Uma beleza ele jogando futebol. E aí o menino Jesus jogou com ele e tal, que tão bom. Quando terminou, o menino Jesus estava tão contente que resolveu dar 3 desejos para o velho. O que o velho quisesse, o menino Jesus dava. São Pedro chegou no ouvido do velho e falou assim, velho, pede o céu, não vai pedir besteira. Pede o céu. E o velho pensou, bom, 3 desejos, né? Vamos ver. Olha só, na minha casa, eu tenho, assim, minha salinha, tem meu quartinho tem a minha caminha. Eu gosto muito da minha caminha. Então eu quero assim, quem sentar na minha caminha, só levante se eu mandar. São Pedro ficou, velho, que história é essa de caminha? Pede o céu, velho, pede o céu. E o velho continuou, tem mais 2 desejos, né? Então assim, no meu quarto tem a minha caminha e tem também o meu banquinho. Então eu quero assim, igual a caminha, quem sentar no banquinho, só levante se eu mandar. Ô, São Pedro furioso, velho, só falta mais um, pede o céu. Aí o velho pensou assim, ó, eu quero assim, eu não quero morrer agora não. Mas quando eu morrer, eu quero que a morte em pessoa venha me buscar.
Olha, São Pedro ficou furioso, mas o menino Jesus achou uma graça daquilo e deu os desejos para o velho e foi-se embora para o céu junto com São Pedro. Passou um tempo, né? Chegou a hora do velho morrer. Aí ele estava lá no quartinho dele, deitado, apareceu a morte, com aquela cara de caveira, em pessoa para ele. E a morte falou assim: velho, como você pediu, aqui estou, vou te levar. Aí o velho olhou para a morte. Ih, morte, você está cansada, né, com essa cara de caveira? Senta aqui um pouquinho na minha cama para descansar. A morte até gostou, né? Sentou e quem disse que levantava? Não levantava de jeito nenhum. No início foi bom, né? Porque o velho não morreu, ninguém mais morria, né? Porque a morte estava ali presa, né? Ninguém morria, era todo mundo vivendo, uma beleza e tal, mas começou a ter um problema. Como ninguém morria, só nascia gente, começou a ficar meio apertado, né? Os coveiros começaram a reclamar, né? O pessoal de funerária também não estava gostando, estava chato. São Pedro viu aquilo e falou com o menino Jesus que não era certo aquele velho ficar prendendo a morte. O menino Jesus foi falar com o velho falou assim: tá bom, eu solto a morte, mas eu quero viver mais uns 20 anos. O menino Jesus deixou, o velho soltou a morte e ficou vivendo. Mas 20 anos passa rápido, né? E o velho estava lá, já esperando a morte de novo, e a morte não queria ir, foi falar com o diabo. Falou assim: ó, diabo, você vai lá naquele velho, mas toma cuidado que esse velho é danado. Se ele mandar você sentar na cama, você não senta. O diabo vai enganar mim, o diabo, um velho, imagina. Aí lá, o velho estava sentadinho, deitadinho na cama, apareceu o diabo, né? A cara. Aí o velho: ô, seu diabo, você está fazendo aqui? Ele disse: ó, a morte não quis vir, mas estou eu aqui, que é praticamente a mesma coisa. Vamos embora, acabou. Aí o velho olhou pro diabo: diabo, você deve estar, chega a estar vermelho de cansado. Senta aqui na minha caminha. Aí o diabo falou: não, aí eu não sento não. Então sente no meu banquinho que descansa igual. O diabo sentou no banquinho, quem disse que levantava? Não levantava mais não, ficou ele preso ali. Olha, no início foi bom, sabe? Porque o velho ficou vivendo, né? E aí também não tinha mais briga. Os casais não se separavam. Não tinha o diabo para tentar, né? Estava ali preso, né? Ninguém assaltava mais nada. Ninguém matava ninguém. Uma beleza. Mas aí a polícia começou a não ter o que fazer. Os juízes, os advogados, não tinha mais o que fazer. Aí São Pedro viu aquilo e falou assim: não está certo. Foi falar com o menino Jesus. O menino Jesus foi falar com o velho falou assim: tá bom, eu faço assim, eu solto o diabo, mas eu quero viver mais uns 20 anos. O menino Jesus deixou, o velho soltou o diabo e ele ficou vivendo. Passou 10 anos, o diabo cansou, o velho cansou. Ah, não, já vivi para mais de 200 anos, chega, né? Não quero mais não. Estou cansado. Aí o velho saiu de casa, olhou para o céu e falou assim: menino Jesus, cansei, quero mais viver não. O menino Jesus olhou para uma nuvem e disse para ele: então suba. E foi fazer as coisas dele. E o velho começou a subir, né? Foi indo, subindo para o céu. Aí quando ele foi chegando lá no céu, viu aquele portão bonito e São Pedro com uma cara amarrada na mão. É, né, velho? Lembra quando eu disse para você pedir o céu e que você pediu aquele monte de besteira? Agora aqui você não entra, você vai para o inferno. E o velho, muito obediente, né, foi descendo, sabe? Foi descendo para o inferno, foi descendo. Mas quando ele foi se aproximando do inferno, o diabo viu, mandou os diabinhos todos fecharem as portas, as janelas. Ele queria um velho esperto desse dentro do inferno, não queria mesmo. O velho bateu e ninguém abriu. Aí ele ia para o céu, São Pedro não deixava ele entrar. Ele ia para o inferno, o diabo não deixava ele entrar. E diz que ele está até hoje. Do céu para o inferno, do inferno para o céu, do céu para o inferno, do inferno para o céu. E acabou essa história. Agora, antes da última história, vamos a essa é a adivinha mais difícil. Vamos ver. Vamos ver, hein? Essa é a mais difícil. Presta atenção. O que é o que é? O que é o que é? Pior, maior do que Deus, pior do que o diabo. Quem está morto come
Quem está vivo, se comer muito, morre. Muita informação. Eita. De novo, vamos lá. É longa, essa aí é quase uma história. Maior que Deus, pior do que o diabo. Quem está morto, come. Quem está vivo, se comer muito, morre. Dá uma dica. É só a gente pensar. Vamos pensar. Maior que Deus. Pior do que o diabo. Pior que Deus. Já é uma Hein? confusão. A morte. Não. A gula. Diz. A gula. Não. A gula. Não. Maior. Maior do que Deus. Pior. Quem está morto, come. Quem está vivo, se comer muito, morre. Tá bom. Eu vou chutar. Chute. Mas é uma besteira. Diga, mas é besteira. A língua, sei lá. Não. Não sei. Nada. Nada. Mas o que é maior que Deus? Nada. O que é pior que o diabo? Nada. Quem está morto come? Nada. Quem está vivo se comer muito nada, o que acontece? Morre. Para terminar, eu vou contar essa história aqui. Chama Arranha-Boi, um livro que eu lancei esse ano, tá? E esse livro tem uma coisa bem gostosinha, depois que é uma série, são 3 contadores de história, tem eu e mais outros 2, cada um com o seu livro. E ele, quando você termina de ler, você tira essa capa aqui e ela vira um teatrinho. Você tira essa parte aqui de dentro, recorta os personagens e vira um teatrinho. É bem... A ideia não foi minha, não. Dá uma pena. É sua ideia, não. Mas eu amo essa ideia. Acho linda. Enfim, então vamos lá. Deixa eu ver se eu estou preparado para contar essa história. Estou. Então é assim. Vocês conhecem rã? Sim. Rã? Quem conhece rã? Como é que é a rã? Pequena, branquinha. Pequena, branquinha. Que nem sabe. Mas é sapo ou é rã? Vamos decidir. É rã. É rã. Agora, rã pula, não pula? Pula. Rã tem nariz? Não. Tem ou não tem? Mas essa rã que eu vou contar pra vocês tem nariz. Ela tem o nariz empinado assim pra cima, sabe? Ela é muito metida. Ela era mais bonita. A que pulava mais alto, que pulava longe, isso ela achava. O pessoal da lagoa não queria nem papo com essa rã, porque ela era muito metida. Só tinha uma perereca que ficava do lado dessa rã, ouvindo ela falar, porque essa rã não conversava não. Ela falava e a perereca escutava. Ela falava e a perereca escutava. Um dia ela estava lá falando e a perereca escutando e apareceu. Grandão, pesado, marrom, tinha uns chifrinhos, fazia assim, ó. Mu. Quem era? Era um boi. Era um boi grande, dava medo de ver de tão grande esse boi. E o boi foi beber água na lagoa, do lado da rã da perereca. A rã não gostou, não. Olhou para aquele boizão e falou assim, mas que boi abusado, vir beber água na minha lagoa. A perereca olhou o tamanhão do boi. Menino, esse boi é muito grande. Mexe com ele não, hein? Olha que ele bate em você. E a rã metida daquele jeito. É grande coisa nenhuma, bate em mim coisa nenhuma, eu vou ficar maior do que esse boi, quer ver? A perereca olhou de novo o tamanho do boi. Menino, o boi é muito grande. Deixa isso pra lá, vamos nadar pro outro lado, esquece isso. Mas ela queria esquecer? Queria esquecer coisa nenhuma. Ela falou assim, eu vou ficar maior do que esse boi. E a rã, que era verdinha, que nem essa bola aqui, ela começou a encher. Aí ela parou de encher e perguntou a perereca. E aí? Fiquei maior do que o boi, a perereca olhou e falou assim, garota, não. Chegou nem no pé do boi, tá muito pequena, esquece isso. Mas ela queria esquecer? Queria esquecer coisa nenhuma, ela foi logo falando, pois eu vou encher mais.
ela parou de encher e perguntou pra perereca. Ei, agora eu fiquei maior do que o boi, não fiquei? A perereca olhou e disse, garota, você não ficou maior do que esse boi, nem vai ficar. E ó, vou dizer uma coisa pra você, é melhor você parar por aí, que você vai acabar mal. Vai acabar em desgraça. Mas ela queria parar? Não queria parar coisa nenhuma. Ela foi logo falando, pois eu vou em chamas. Menino, a rã explodiu. Voou a rã pra tudo que foi lado. O boi parou de beber água, olhou pro lado e comentou, quem muito se enche, acaba explodindo. E acabou essa história. E a gente pode terminar a história dizendo assim, a história acabou e o vento soprou. E todo o mal se foi. E só ficou o que é bom para aqueles que ouviram e contaram histórias. Ou a gente pode terminar com ciranda. Vamos cantar uma ciranda com os nossos amigos aí do CCBB Educativo. Vamos lá? Todo mundo cantando? 1, 2, 3 e... Zum, 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 lá no meio do mar. Zum, 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 lá no meio do mar. Zum, 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 lá no meio do mar. É o vento que nos atrasa, é o mar que nos atrapalha para no porto chegar. Zum, 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 zum. 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 Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o topo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, como ele vem parceiro, todo de branco, no seu bonezinho. Lá vem, como ele vem parceiro, todos de branco, no seu bonezinho. Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o topo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, como ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Lá vem, como ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Zum, 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 zum. 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 Gente, olha, o festival só está começando, tá? Vai ter muita coisa ainda, tem de tarde, tem amanhã. Venham prestigiar, que vai ser bem legal, tá bom? Obrigado. Augusto, Eu. nossa, quer tirar uma foto com você?